Microfone. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer tê-los conosco aqui em mais uma edição imperdível do Duarte Garcia Live. Para nós, realmente, é um prazer nessa nova forma de viver, nova forma de discutir, né, os temas tão relevantes. Enquanto o pessoal entra, vou apresentando um pouquinho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Santos, da equipe de Direito Público aqui do Duarte Garcia. E eu vou ter o prazer de mediar o debate de hoje com esses dois experts em mobilidade urbana, o Luiz Eduardo Serra Neto e o Sérgio Aveleda, que logo mais eu apresento para vocês. Nosso tema de hoje é mobilidade urbana em tempos de pós-crise, e hoje é dia 27 de maio de 2020. Uma quarta-feira no meio dessa loucura toda que estamos vivendo, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre as consequências, os efeitos disso tudo que estamos passando. Para nós aqui do Duarte Garcia, é muito importante que vocês, nossos convidados, participem das nossas discussões. Então, a gente conta com vocês para mandar comentários, sugestões, perguntas. E aí, eu convido vocês a olhar no canto direito superior de vocês, tem um balãozinho com algumas interrogações. Esse é o campo onde vocês podem fazer perguntas, comentários. Fiquem completamente à vontade para trazer sugestões também, perguntas dirigidas especialmente a cada um dos dois palestrantes. Qualquer dúvida também, pode escrever para a gente. Nossos debatedores de hoje foram escolhidos a dedo para esse tema de mobilidade. Temos o Luiz Eduardo Serra Neto, a quem todos conhecemos por LED, então vou pedir licença para chamá-lo dessa forma. LED, nosso sócio aqui do escritório e chefe da equipe de Direito Público. Ele pode nos contar melhor, mas nessa lida de advogado, né, LED, você tem se envolvido há muito tempo com esse tema de transportes, com esse tema de mobilidade, inclusive modelando vários projetos de concessões, PPPs, nessa área, né? Então, com certeza, você já passou aí por algumas crises nessa sua lida de trabalho, né? Crises de diferentes níveis. Então, vai poder nos trazer hoje várias perspectivas muito agregadoras desse tema. E nosso ilustre convidado de hoje é o Sérgio Aveleda, diretor de mobilidade do WRI, Instituição Global Voltada para a Sustentabilidade. É até difícil resumir o currículo do Sérgio, porque ele já passou por todas as instâncias importantes de transporte no Brasil, né, Sérgio? Para resumir, Sérgio já foi secretário de Transportes do município de São Paulo, foi presidente da Companhia Metropolitana também, e além de ter trabalhado em várias empresas privadas da área de mobilidade, né? O Sérgio vai poder contar para a gente um pouco, ele foi responsável por uma das primeiras concessões nessa área, de metrô, então vai poder partilhar um pouquinho, se for o caso. A gente está muito honrado com a sua presença, Sérgio. Para nós é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem. O tema de hoje é mobilidade urbana em tempos de pós-crise. Se a gente está falando de pós-crise, quer dizer que a gente está partindo da premissa de que o que estamos passando agora é passageiro. Mas, apesar de passageiro, a gente precisa reconhecer que, certamente, a vida nas cidades, no mundo inteiro, no Brasil, em Washington, onde o Sérgio está nesse momento, né? A vida não vai voltar a ser a mesma nas cidades, né? E a mobilidade vai ser um dos setores que, certamente, vai ser reinventado, repensado a partir de agora. Nessa fase de pandemia, a gente está vivenciando uma diminuição brutal dos deslocamentos. E, de certa forma, a cidade perdeu um pouco daquele dinamismo, daquela magia que a gente tanto gosta, né? Todos nós aí que moramos em grandes centros urbanos. A gente costuma dizer que as crises são os momentos perfeitos para a inovação. Então, como é importante a gente perguntar como será que as cidades vão encarar a mobilidade urbana depois disso tudo? Então, passo a palavra agora para o Luiz Eduardo, nosso LED, para que ele partilhe conosco aí algumas reflexões desse momento. Com você, LED. Microfone.
Eu estava dizendo que a gente já estava se acostumando com a ferramenta, mas eu não acostumei ainda a seguir as ordens de habilitar o microfone. Boa tarde para todo mundo, é um prazer recebê-los aqui no nosso Duarte Garcia Live. É uma nova forma da gente se relacionar com os nossos amigos. Fazíamos isso no escritório, né, em reuniões, em apresentações, sempre convidávamos amigos e pessoas que pudessem colaborar com os nossos estudos, com o nosso desenvolvimento, com o nosso avanço. Ela é uma ferramenta que serve, antes de tudo, para a nossa equipe internamente. Ela nasceu para ser de debate, de treinamento, de troca de ideias, mas, obviamente, que a gente foi trazendo novos amigos, chamando os clientes e, a depender do tipo de tema, abrindo ao máximo a oportunidade das pessoas participarem. É um super prazer poder receber hoje aqui o Sérgio Aveleda, que, além de um pouco da vida dele que a Marcela falou, é meu amigo há mais de 15 anos. Conheci o Sérgio ainda quando ele trabalhava no jurídico, era o gerente do jurídico da Companhia do Metropolitano aqui de São Paulo. Depois ele chegou a diretor de assuntos corporativos e depois presidente da companhia. Além disso, foi presidente da CPTM aqui em São Paulo. Um conhecimento muito mais do que profundo. Ele tem a origem de advogado, né, mas eu gosto de dizer que é uma origem, porque atualmente ele é muito mais executivo do que advogado, mas lembra muito bem de todas as ferramentas, e é por esse motivo que é um principal motivo de eu ter chamado o Sérgio para falar com a gente aqui, né? Isso aqui é, obviamente, um escritório de advocacia. A gente tem muita curiosidade para saber as novidades que ele vai trazer para a gente do mundo, né, a respeito da mobilidade e da capacidade de modificação, né, dos modais e a evolução nesse momento de pós-Covid. Mas eu quero dar um caráter jurídico para essa apresentação e pretendo fazê-lo a partir de algumas provocações, algumas perguntas, provocações. A gente não vai fazer o sistema normal de apresentações nosso do Duarte Garcia Live, que é uma pessoa apresentar, outra apresentar depois. Eu vou aproveitar o conhecimento do Sérgio e dar a primazia da apresentação para ele, mas quero, com isso, introduzindo a apresentação do Sérgio, eu quero provocá-lo com a seguinte questão, Sérgio. Todo mundo hoje em dia fala estou falando de contratos, basicamente de contratos de concessão ou de delegação, lato sensu, do serviço de infraestrutura e da prestação de serviços relacionados com mobilidade urbana, e estou muito preocupado com a suficiência da remuneração desses serviços e dos investimentos e da amortização dos investimentos ao longo do tempo pelos modelos que a gente conheceu e que a gente conhece, que a gente tem como estado da arte até talvez fevereiro de 2020. E a minha pergunta é a seguinte: tudo hoje em dia se justifica, né, todas as mudanças se justificam a partir de Covid, né? Covid virou um remédio para qualquer tipo de modificação em relações contratuais de todas as espécies. Mas eu queria te perguntar, e tenho certeza que no caso das relações contratuais de concessão, vai haver essa necessidade de modificação. Essa modificação vai desde a impossibilidade de execução do objeto, né? Por exemplo, aeroportos que estão com 95% de redução do seu faturamento, até demandas que até mudanças que vão implicar um aumento da despesa e não apenas uma redução da receita. E a minha pergunta para você é o seguinte: para provocar o início da sua apresentação, será que a gente poderia pensar numa liberdade de criação, de modificações nos modelos de concessão, nos modelos de delegação, como se a gente estivesse com a liberdade de aplicar o que a gente normalmente chama de um orçamento base zero, ou seja, vamos esquecer tudo o que aconteceu no passado e vamos modelar tudo de novo? Ou seja, dá para modelar, dá para imaginar novos modelos com receita diferente, com demanda diferente, com investimentos públicos e investimentos privados diferentes. E se dá para fazer isso nas novas, o que dá para fazer com as vigentes que precisarão ser alteradas? Tá? Com essa pergunta tipo provocação, eu passo a palavra para o Sérgio para poder acompanhar essa apresentação dele, tá bom?
Muito obrigado, Luiz Eduardo, Led, obrigado a Marcela, toda a equipe do Duarte Garcia, pelo convite e por viabilizar esse nosso encontro com as limitações, lamentáveis limitações desse tempo atual de prevenção, mas que todos nós entendemos absolutamente necessárias para a preservação da saúde pública, para a preservação da nossa saúde e para a preservação da capacidade de atendimento. Eu quero dizer que é uma honra. Eu conheço o escritório há muitos anos, como o Luiz Eduardo falou, e, inclusive, na condição de cliente, posso, portanto, atestar a qualidade e a excelência dos serviços prestados, e muito me honra a oportunidade de estar. Já estive uma vez presencialmente discutindo a responsabilidade do administrador público, numa conversa que foi extremamente proveitosa nos idos de 2018, e é uma honra estar de volta para discutir esse tema, que agora ocupa as primeiras páginas não só dos jornais, mas dos sites, ocupa as webinars, ocupa as lives, os artigos, os blogs, enfim, que é como a gente está enfrentando essa crise e como se recuperar dela. E um dos setores mais afetados, vários setores estão muito afetados, mas um dos setores muito afetados durante a crise, e que a gente também sabe que será muito afetado depois da crise, é o setor de transporte público. Led, eu vou construindo essa resposta a uma pergunta muito complexa que você me fez ao longo da apresentação, mas vou tentar resumir para ver se eu captei muito bem, que nós temos que entender se os modelos atuais de contratação terão condições de suportar a nova realidade e, sem as amarras dos modelos atuais, como poderíamos construir modelos novos diante da realidade que pode ser que se apresente depois da crise. Então, vamos falar um pouco e eu vou respondendo ao longo dos slides. Nós estamos vivendo uma crise no transporte público que deriva fundamentalmente da sua característica. Quando a gente fala de transporte público, a gente fala de uma invenção que tem a capacidade de transportar uma grande quantidade de gente, de mover uma grande quantidade de pessoas dentro das cidades. Portanto, é uma fonte geradora de muita aglomeração. E, nesse momento, é absolutamente desaconselhável gerar aglomeração. Portanto, eu tenho o transporte público como uma área de risco e que eu deveria evitar. E algumas cidades, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, decidiram mesmo fechar o transporte público durante o período de isolamento social. Mas se eu tenho essa característica que poderíamos dizer ser negativa nesse momento de epidemia e de pandemia, ao mesmo tempo, o transporte público é fundamental para garantir acesso. Nós, no Brasil, usamos a palavra acessibilidade muito conectada às condições que permitem às pessoas com deficiência acessar determinados lugares. Mas, ao redor do mundo, a palavra acessibilidade tem um significado um pouco mais amplo, que é garantir a possibilidade das pessoas atingirem o que elas desejam nas cidades. E é o transporte público o grande elemento viabilizador do acesso às pessoas aos seus trabalhos, à sua educação, aos equipamentos públicos e tudo mais. Então, nós temos, paradoxalmente, nós deveríamos, logicamente, fechar o transporte público para evitar aglomeração, mas eu não posso fazê-lo porque eu preciso manter serviços essenciais nas cidades que dependem de pessoas chegar, e essas pessoas dependem do transporte público para chegar. Nos Estados Unidos, o número de passageiros transportados nas cidades americanas caiu entre 50% a 90%, dependendo da cidade. O sistema de metrô de São Francisco está perdendo 55 milhões de dólares por mês devido à perda de passageiros. E no Brasil, os relatórios estão mostrando, especialmente elaborados pela Associação dos Operadores de Ônibus, uma perda diária de mais de R$1 bilhão de receita nos sistemas de transporte público. Mas a crise financeira do sistema de transporte público ela está exacerbada agora, mas ela não é uma novidade, especialmente aqui no Brasil. Nós vimos observando nos últimos anos, e esse gráfico que vocês podem ver no meu slide, é um gráfico que indica o número de passageiro por veículo ao longo dos anos, né, como média. Você veja que nós já tivemos mais
de 630 passageiros por veículo nos anos 90, e estávamos, no período pré-crise, transportando ao redor de 348 ou 365 passageiros por veículo, com uma redução imensa, portanto, de rentabilidade, criando uma crise financeira no setor bastante importante. Várias são as razões que contribuíram para isso. Recentemente, a concorrência com o transporte por aplicativo, a falta de investimento, né, o que reduz na baixa qualidade do serviço, os ônibus parados no engarrafamento porque não tem corredor de ônibus, não tem faixa de ônibus, o metrô superlotado porque as linhas de metrô não foram construídas na velocidade com que a cidade necessitava, mas especialmente um crescimento urbano desordenado que faz com que a demanda por transporte público cresça muito. Outras medidas são o contínuo incentivo à indústria automobilística, redução de impostos, aumento de crédito, que faz, por exemplo, com que uma prestação de uma motocicleta simples seja mais barata do que a tarifa de transporte público. Isso tudo vai provocando uma migração, uma perda de passageiro e, evidentemente, uma crise financeira que já ameaçava o setor. Só para... seguindo aqui. Contudo, nós, usuários ou não de transporte público, durante esta crise, se já não sabíamos disso, agora nós descobrimos. O transporte público é fundamental. Como eu disse inicialmente, se a gente tem enfermeiro trabalhando nos hospitais aqui de São Paulo, é porque eles chegaram de transporte público. Se a gente tem soldados e cabos da Polícia Militar policiando as nossas ruas, é porque eles chegaram aos seus quartéis de transporte público. Se o nosso supermercado está aberto, é porque o repositor conseguiu chegar. Então, o transporte público, ele tem uma essencialidade que ultrapassa o seu usuário. Ele não beneficia apenas o usuário, e isso eu quero frisar aqui de maneira bastante forte, porque mais à frente, quando nós falarmos do financiamento do transporte público, nós precisamos lembrar deste conceito. Não há pessoa numa cidade que não se beneficie da existência do sistema de transporte público. Durante essa crise, nós estamos observando, então, 3 fases. A fase atual que nós vivemos em São Paulo nesse momento, que é do distanciamento social, da redução ao máximo das atividades econômicas e da interação social. Depois nós vamos viver um período de transição, a China já está adiantado nesse período de transição, a Europa já tem 10 dias, um pouco mais, um pouco menos, vivendo o período de transição, e hoje o governo do Estado de São Paulo anuncia que nos próximos dias nós vamos inaugurar aqui em São Paulo, o período de transição. E, por fim, eu quero falar um pouco, e aí conversar um pouco sobre a nova configuração de transporte público e esse desafio de reorganizar os sistemas de mobilidade urbana. Então, a primeira característica essencial é que nós estamos ou com serviços suspensos ou reduzidos. LED, você veja que, quando começou a quarentena, Porto Alegre operava no sistema de ônibus com 25% da demanda e enfrentava 70% dos custos. Uma característica muito forte dos sistemas de transporte público é uma alta carga de custos fixos. Você tem um custo de depreciação de capital muito elevado, porque os ativos são caros, os ônibus, os trens, as garagens, as estações, eles têm um investimento de capital muito alto, portanto, eles continuam se depreciando e esse custo de capital é elevado. Você tem um custo de pessoal que você não pode simplesmente zerar, porque você não pode demitir um motorista de ônibus, porque quando voltar motorista de ônibus você não contrata na fila na Praça da Sé, tem um período de treinamento longo e tudo mais. E aqui um pouco a pergunta que você fez, Led, eu me lembrei então dos mecanismos do contrato de concessão da linha 4. Quero trazer aqui à baila como nós fizemos quando eu era gerente jurídico do metrô, trabalhando com um grande time, nós fizemos lá a primeira PPP do Brasil, a linha 4. E nós tínhamos lá uma previsão do risco de demanda. Todo serviço de mobilidade tem um risco de demanda. Você faz, antes de construir uma linha de metrô, você faz um estudo de demanda. Tem metodologia, tem ciência, tem engenharia, tem estatística, tem matemática para fazer um estudo desse. Mas como todo estudo, ele traz uma carga de risco de concretização ou não. E como toda a receita do projeto, ou a imensa parcela da receita, está vinculada à demanda,
você tem um risco enorme. Se aquela demanda não se concretiza, você pode ter um gap importante. Ou se aquela demanda ultrapasse muito o estudo, você pode ter um sistema superlotado, uma receita acima da esperada, enfim, impactos que são importantes. Como é que nós tratamos o risco da demanda no contrato da linha 4? Nós criamos uma banda de variação de demanda que refletia numa variação de receita do concessionário. Então, considerando que a demanda era 100, se essa demanda variasse 10% para cima ou para baixo, nós consideramos um efeito neutro no contrato, não tinha nenhuma medida corretiva. Se fosse para cima, o concessionário teria um pouco mais de dinheiro, se fosse para baixo, ele teria que colocar isso no modelo de negócios dele, porque ele não seria indenizado. Antes de continuar, nós distribuímos igualmente entre as partes o risco de demanda, porque num sistema de mobilidade como o metrô, o poder público tem uma alta influência sobre a demanda. Por exemplo, a gente constrói a linha 4 e pode ser que a prefeitura resolva fazer um corredor de ônibus concorrendo com a linha 4, tirando o passageiro da linha 4. Ou criando linhas de ônibus que, ao invés de alimentar, roubem passageiros da linha 4. O concessionário não tem controle sobre isso. Portanto, ele pode vir a sofrer com a demanda sem que ele tenha contribuído para isso. Ao mesmo tempo, se o concessionário oferece um serviço de má qualidade, os trens falham, não tem informação, o sistema é inseguro, não é limpo, tem insegurança pública, problema de assalto, você também pode ter uma redução da demanda. Então, as duas partes, de maneira diferente, podem contribuir para isso. Aí nós continuando então com a explicação das bandas, né? Então, se a demanda variasse 10% acima ou abaixo, nenhuma ação corretiva. Se a demanda variasse 20% acima ou abaixo, aí começava a ter um sistema de proteção ao contrato. Se fosse 20% acima, ou seja, o concessionário iria ganhar mais, eu não me lembro exatamente quanto, mas um percentual da faixa entre 10 e 20, lembrando, entre 0 e 10 de crescimento, nada a fazer. Entre 10 e 20, o concessionário seria obrigado a repartir a receita com o poder concedente. Acho que 40%, se eu não me engano. Se ficasse abaixo de 20%, entre 10% e 20% menos, ele teria 0 de indenização na primeira faixa, de 0 a 10%, e entre a variação de 10% a 20%, ele receberia uma indenização de 40% da receita não realizada. E criamos uma terceira faixa de 40%, acima e abaixo, com a mesma lógica, só que aí com uma indenização aproximada de 90% nessa banda. E agora, Led, eu me lembro das discussões da elaboração do edital e do contrato, quando nós dizíamos, mas e se der um colapso? E se for maior que 40% a quebra? Aí os nossos colegas da Secretaria da Fazenda, os assessores, e nós chegamos a uma conclusão que me pareceu muito prudente. Para e rediscute o contrato. Porque não há mecanismo eficiente aqui para prever como fazer para indenizar um concessionário onde a demanda cai acima de 40% do estudo previsto. Então, se na recuperação da pandemia, a demanda da linha 4, oxalá isso não aconteça, fique inferior a 40% dos estudos, o contrato prevê um espaço amplo de renegociação entre as partes para redesenhar obrigações de uma nova maneira, criando grande flexibilidade. Eu acho que essa é uma resposta adequada. Você não tem modelo anterior, talvez eficiente, para indenizar e corrigir uma situação como essa. Voltando à minha apresentação, a gente vem assistindo todo dia, nós vamos assistindo notícias de operadores de ônibus que estão quebrando. E vamos lembrar, o operador de ônibus e o operador privado de metrô, ele presta serviço em nome do setor público. Ainda que ele tenha comprado o ativo, aquele ativo serve ao interesse público. Se ele for à falência e perder a capacidade operacional, ou os bens estando financiados em sistemas de leasing ou qualquer coisa parecida, forem tomados pelos agentes financiadores, quem vai perder a capacidade de oferecer um serviço de natureza essencial, no fim do dia, é o poder público. Portanto, a gente está muito preocupado com esta condição de, na retomada dos serviços,
a gente não ter mais a capacidade operacional de oferecer serviços de mobilidade. Então, a gente, na WRI, tem defendido que os planos de estímulo econômico, nacionais, locais, regionais, precisam alocar recursos para o sistema de mobilidade urbana. Isso nada tem a ver com garantir a remuneração, o lucro do acionista, é garantir a manutenção da capacidade operacional desses ativos para que a gente não tenha um colapso de mobilidade nas cidades. E é um setor que tem uma capacidade de geração de emprego muito grande, nos Estados Unidos responde por 430 mil empregos, e para que este plano funcione, é preciso, e isso infelizmente a gente não tem visto aqui no Brasil, uma coordenação e harmonização de esforços entre governos locais, estaduais e nacionais. Vamos lembrar, se a gente perdeu operadores de ônibus, Guarulhos perdeu operador de ônibus, no Rio Grande do Sul nós perdemos operador de ônibus. O que acontece quando a gente precisar retomar e não tiver ônibus? Ou nós voltaremos ao transporte individual, ao uso do carro e da motocicleta, que será uma tragédia do ponto de vista de poluição, de qualidade do ar, de segurança viária, de congestionamento, ou nós vamos ver ressurgir aquelas vans pequenas, informais, que não seguem padrão, não seguem standards e tomam conta do espaço e depois leva uma década, um sofrimento enorme para retomar o controle e a qualidade do serviço. Um outro aspecto importante é o período de transição, esse que a gente vai começar a ter no Brasil, mas a gente já assiste na China e na Europa. O que a gente tem observado, a curva da retomada da atividade econômica não tem o mesmo assodamento, o mesmo entusiasmo que a curva da demanda do transporte público. Nós vamos ter, primeiro, uma redução de empregos. Isto reduz o uso do transporte público, mas nós não podemos desconsiderar que as pessoas terão medo de usar o transporte público em razão da contaminação. Enquanto o Covid for uma ameaça, não tivermos a vacina ou não tivermos uma proteção de um número grande de pessoas que evite a contaminação, nós vamos ter esse medo. Os operadores já estão fazendo isso, se adaptando. Ontem eu tive uma live com o presidente da CPTM, antes de ontem, perdão, e ele relatava lá todas as novas atividades, completamente novo para a CPTM, uma higienização rigorosa, uma fiscalização de uso de máscara, a oferta do álcool em gel para limpeza das mãos, essa vai ser uma característica necessária dos sistemas de transporte. E onde houver necessidade de estabelecer distanciamento social, algumas cidades estão preconizando, por exemplo, que os ônibus só operem com metade da capacidade. Nós vamos ter ainda um aumento maior do custo, porque nós vamos precisar de mais ônibus para transportar a mesma quantidade de gente. Ou seja, aqueles planos de estímulo e de apoio ao transporte público, eles terão que perdurar não somente durante o distanciamento, mas também o período de transição. Sérgio, posso fazer uma pergunta no meio? Claro, por favor. Muito interessante essa colocação a respeito da verificação de que, mesmo antes da ocorrência da pandemia, já havia, inclusive, uma perda, né, de passageiros por outros motivos, né? Eu conversando recentemente, um pouco antes da pandemia, da crise, com um presidente de uma concessionária de ônibus, ele já comentava a preocupação dele com a perda de passageiros, por exemplo, para os motoristas de aplicativo, né? As pessoas buscam não só o custo, como o conforto, né? E isso já era um impacto verificado, né? Mas o que eu queria provocar na pergunta, a partir do que você falou agora também, está relacionado com a participação estatal. Quem é mais velho um pouquinho como eu, chegou a andar aqui na cidade de São Paulo de CMTC, né? Que era a Companhia Metropolitana de Ônibus, né? De transporte coletivo, ou seja, o serviço prestado em regime público diretamente, né? Depois, ao longo dos anos, houve essa diminuição da participação do Estado na execução desse serviço em favor das empresas privadas, sempre dentro desse raciocínio do pagamento de tarifa e, no caso do transporte coletivo de passageiros de São Paulo, sempre com subsídio, né, muda o nome, mas com o complemento, né? Atualmente, a gente vê isso na figura das PPPs, né, das PPPs que são, em regra, patrocinadas, ou seja, dependem de aporte público. Eu vou fazer duas perguntas provocativas para você. Primeiro,
Recentemente, o ministro da Economia, ao tratar especificamente do mercado de companhias aéreas, comentou que o Estado poderia participar de maneira até societária, de tal maneira, aportando, portanto, recursos nas empresas para não deixá-las quebrar, de tal maneira a depois sair recebendo, ou seja, participando dessa recuperação societariamente. Você vê a possibilidade nessa liberdade que a gente vai ter hoje em dia de poder criar soluções ou ser escolhido por essas soluções? Você vê a possibilidade em algum lugar do Brasil ou até do mundo de uma volta à estatização de serviços que hoje já foram consolidadamente transferidos para a iniciativa privada? Essa é a primeira parte da pergunta. Segunda parte da pergunta, como é que você vê a redução da disponibilidade de dinheiro que os municípios e o Estado vão ter para poder contribuir nas parcerias público-privadas, ou seja, estou falando de receita corrente líquida disponível como limite para a participação na definição da contraprestação pecuniária nas PPPs, ou seja, havendo como haverá uma redução substancial das receitas orçamentárias dos municípios, como fazer para casar modelos de concessão, e repito, sejam os vigentes, sejam os novos modelos, se a receita, se o tamanho do cobertor vai ficar substancialmente menor. Né? Como é que o que você consegue ver no futuro próximo em relação a isso? É a entrada do Estado colocando dinheiro societariamente, ou ele vai retomar alguns serviços e prestá-los de maneira direta? Sempre aproveitando justamente a colocação que você fez, importantíssima, que a gente está lembrando hoje em dia, da essencialidade do serviço público de transporte de passageiros, né? Obrigado, Led. Vamos lá. Eu acho que nós vamos ter fenômenos de reestatização onde o concessionário quebrar. É possível que a gente tenha concessionários, eu acho que ontem ou antes de ontem, uma concessionária de rodovia ou de aeroporto devolveu a concessão, acho que rodovia. Eu não me lembro exatamente qual, na semana passada eu lembro de ler a notícia que a concessionária foi lá e devolveu, ou seja, ainda que seja por um período até a nova licitação de um novo concessionário, o poder público vai ter que assumir os serviços. Nesta cidade onde os operadores de ônibus estão quebrando, eu já vejo muita dificuldade da prefeitura assumir diretamente os serviços por conta da extrema falta de flexibilidade que o poder público tem para gerir negócios. Gerir uma empresa de ônibus implica comprar todos os dias combustível, comprar peças de reposição, contratar e demitir funcionários com muita rapidez, porque a demanda altera. Você precisa ter uma flexibilidade que está anos-luz do que o poder público pode fazer. E eu não tenho nenhuma esperança que órgãos de controle serão condescendentes a essas flexibilidades numa situação como essa. Então, no caso de um operador de ônibus que quebre, a prefeitura vai ter que ter muita habilidade e muita eficiência para buscar rapidamente, ainda que em caráter emergencial, uma outra empresa privada para assumir. Mas eu acredito que a gente vai ter fenômenos de reestatização de ativos que os concessionários não tenham condições de aguentar. Por exemplo, aeroportos, eu acho que vai ser um setor muito afetado. O setor da aviação talvez seja mais afetado que o setor da mobilidade urbana. Mesmo depois da Covid, o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, eu não estou em Washington hoje, eu moro lá, mas estou em São Paulo, mas eu estaria em Washington. Se fosse no mundo normal de antigamente, vocês poderiam talvez me mandar uma passagem para eu participar de uma reunião presencial. Nunca mais vocês vão fazer isso, vocês vão mandar o link para que eu possa, seja viagens de negócio, vai reduzir brutalmente. Portanto, aeroportos vão reduzir brutalmente, nós vamos ter uma dificuldade enorme, e aí eu acho que vai ter uma reestatização. E acho que projetos de PPP terão mais restrição, porque a gente poderia dizer, não, vamos ampliar, então, a restrição da receita líquida corrente. De nada vai adiantar, porque o setor privado fareja o risco. E se ampliar
e com isso ter uma permissão para fazer mais projetos, vai ampliar o risco e as garantias reais que precisarão ser prestadas, estas não se ampliam com decretos ou com leis, né? São ativos que ou o Estado tem ou não tem, e vai ter muito pouco ativo disponível para isso. Então, eu acho que nós vamos ter que ter muita criatividade, o setor de modelagem, para modelar, voltar um pouco, alguns passos atrás, para modelar ativos onde a receita do negócio viabilize, sem necessidade de complementação tarifária por parte do poder público. E aí, Luiz Eduardo, eu quero fazer o gancho com o primeiro ponto dessa proposta de visão de uma nova configuração do transporte. Vocês se lembram quando eu falei no começo, eu insisti de que o transporte público é essencial não só para quem usa, não é? Todos nós nos beneficiamos, mesmo os que não usam o transporte público. Mesmo que você tenha um carro, quando você sai na rua, o trânsito está melhor para você porque há um sistema de transporte público. Os serviços ficam mais eficientes, mais baratos, mais acessíveis para você, porque as pessoas estão usando o transporte público. No entanto, a imensa maioria das cidades, Luiz Eduardo, financia o transporte público só com o dinheiro do usuário, como se só o usuário se beneficiasse do sistema de transporte. Então, nós temos uma deficiência de um conceito econômico sobre quem deve financiar o transporte. Outras cidades, como São Paulo, já se utilizam do orçamento público para ajudar a pagar o transporte. Revelando, então, politicamente, quando a prefeitura pega dinheiro do IPTU, que você está pagando da sua casa para pagar o transporte, o que a prefeitura está dizendo? Como beneficia todos, eu pego o dinheiro de todos e ajudo a pagar o transporte. Eu vou passar na frente esse slide para mostrar para vocês uma conta interessante para justificar a ampliação das fontes de financiamento. Essa é uma pesquisa feita pela Discourse Media em cidades canadenses. Então, vocês vejam, se você decidir para o seu trabalho andando, e isso te custar $1, a sociedade vai ser chamada a pagar o correspondente a 1 centavo de dólar. Precisa fazer manutenção de calçada para você caminhar e tudo mais. Se você decidiu ir de bicicleta e te custou o mesmo $1, para a cidade vai custar um pouco mais caro, vai custar 8 centavos de dólar. Fazer as ciclovias, os bicicletários, sinalização específica. Se você escolheu ir de transporte público e te custou $1, a sociedade vai pagar $1,50 para que você possa andar de transporte público. Mas veja o que acontece quando você decide de carro para o trabalho e isso te custou $1. Para a cidade, para a sociedade, vai custar $9,20. Aí vocês podem dizer, mas eu nunca ouvi falar de subsídio ao transporte privado. Pois é, se a gente abrir o website da Prefeitura de São Paulo, a gente vai encontrar uma rubrica orçamentária lá específica dizendo subsídio ao transporte público, 3,5 bilhões de reais por ano. Mas nós não vamos achar a rubrica escrita subsídio ao transporte motorizado privado. Mas isso não quer dizer que não exista. Há uma habilidade muito grande de esconder este número. Quanto custa a CET por ano? Quanto custa o asfalto? Quanto custa manter 95% do espaço viário de São Paulo para os carros? Os carros transportam só 31% das pessoas, das viagens, mas detêm 95% do espaço. Quanto custa a poluição gerada pelo carro? Os mortos, os acidentados, os segurados pelo INSS, a ineficiência pelos congestionamentos gerados pelos automóveis. Se a gente conseguisse contabilizar tudo isso e colocar na rubrica orçamentária, a gente veria um número espantoso. Então, se eu estou falando, o que eu estou querendo dizer? Que o uso do carro privado individual gera externalidades negativas. A sua decisão individual de andar de automóvel gera uma série de custos para toda a sociedade. Em compensação, a sua decisão de andar de transporte público gera uma série de benefícios para a sociedade. Você gasta menos energia, polui menos, tem menos acidente, a cidade vai mais rápido e tudo mais. Portanto, faz todo sentido, do ponto de vista de economia de transporte, que a gente busque novas fontes de receita para garantir o transporte. Então, eu preciso pensar em pedágio urbano, algo que Londres já implantou e Nova York começa a implantar, se não neste ano, o ano que vem. Nós precisamos pensar em aumentar o preço do estacionamento, do uso do espaço público por carros privados para parar. Nós precisamos pensar em, talvez, em aumentar
e implantar, ou melhor dizendo, destinar verdadeiramente a CID para financiar os sistemas de mobilidade urbana. Se a gente criasse um fluxo de receitas como esse, veja como nós poderíamos ter recursos para alavancar projetos estruturados de mobilidade urbana, se eu tiver uma estabilidade legal, interpretação jurisprudencial que valide, eu poderia criar um colchão de recursos destinado a garantir. Agora, o fato é que não dá mais para sustentar o transporte público só cobrando do usuário ou só do orçamento público. É preciso buscar novas fontes, dentre elas o uso do carro particular. Sérgio, deixa eu atravessar uma pergunta? Claro. Posso atravessar mais uma pergunta aqui, que o papo está bom demais. Então, eu acho que é muito claro, né, por um lado, que a gente não tem dúvidas de que a infraestrutura precisa, especialmente, já precisava antes e agora no pós-Covid também vai precisar de investimentos, de capacidade de investimento privado, né, porque o recurso estatal vai ser reduzido e vai estar destinado para outras coisas, o que já acontecia no passado, mas vai aumentar muito, né. Ao mesmo tempo, o Estado, os municípios, a União Federal, vem tentando manter o mercado animado no sentido de que ele não parou de trabalhar, não parou de estudar e não parou de delegar, né, no sentido de buscar colaboração do investimento privado. E eu queria fazer uma pergunta bem prática para você que já esteve do lado de lá do balcão e sabe quais são as responsabilidades disso que eu vou perguntar. Você não acha... talvez a palavra seja pesada, mas você não acha temerário prosseguir com processos de concessão modelados num momento pré-Covid, em que as demandas eram diferentes, as demandas de passageiros eram diferentes, as soluções de tecnologia eram diferentes e as projeções econômico-financeiras eram diferentes, e mesmo o arcabouço jurídico desses processos que, como você bem alertou da época da concessão da linha 4, eles não eram tão modernos como podem vir a ser agora nessa situação pós-Covid. Você não acha que o Estado, de uma maneira geral, está deixando passar a oportunidade de estudar novamente esses modelos novos, essas novas concessões, mesmo que isso signifique interromper um fluxo de uma agenda de delegações? Em outras palavras, você não considera, e volto na minha primeira pergunta, você não considera oportuno que a gente se dê, que o Estado, que as pessoas, que a União e os cidadãos, a sociedade civil, se dê essa liberdade de passar um apagador nessa lousa e começar a desenhar de novo? Não estou querendo ser megalomaníaco, mas as mudanças são tão grandes, essas que você está dizendo, colocadas nesse ambiente de crise, de pandemia, ela não seria um empurrão para que nós dessemos um freio de arrumação, pensássemos novamente em soluções jurídicas, econômico-financeiras e técnicas e trouxéssemos para essa discussão os órgãos de controle? Porque eu tinha uma pergunta preparada para fazer para você, mas você já respondeu, né? Órgão de controle é uma coisa essencial, né? Não precisa nem falar, né? E eles não têm essa liberdade e essa criatividade, não é dado a eles ter essa criatividade na análise do cumprimento da lei, né? Então a gente esbarrará ou já está esbarrando em um sistema rígido de controle para uma necessidade que tem que fugir da rigidez. Como é que dá, na sua opinião, para conviver com isso tudo? Dá para parar e estudar tudo de novo? Ou dá para, pelo menos, dar 1 ou 2 passos atrás para que você não seja levado a fazer um leilão de concessão de um estudo feito previamente a coisa, já com a necessidade de um aditamento, né? Por exemplo, concessão da rodovia agora da Pipa, lá aqui no estado de São Paulo, que já nasceu com um aditamento, né? Ou seja, só que no caso deles o leilão era de janeiro, né? Não tinha como evitar, mas é um contrato que já nasceu com um aditamento, que obviamente não é o melhor dos mundos, né? Do que ainda não foi colocado em leilão, seria o caso de frear? Luiz Eduardo, obrigado pela pergunta. Olha, difícil responder assim no varejo, né? Todos os projetos precisariam frear e tal. Agora,
Eu me inspiro na frase da historiadora Lilia Schwartz. Essa pandemia está inaugurando o século XXI. Nós estamos diante de uma nova realidade e ainda não conformada. Quem disser que sabe o que vai acontecer está mal informado, né? Nós estamos tateando a reação das pessoas, dos países e das economias pós-Covid. Do ponto de vista de projetos de mobilidade urbana, eu acho prudente aguardar um período de acomodação, especialmente no que diz respeito à demanda. Eu conversei com um epidemiologista e ele é muito tranquilo no sentido de que, num médio prazo, um ano e meio, nós vamos ter essa situação sob controle. Nós não vamos viver o resto da vida com medo das pessoas indo almoçar na casa das pessoas de máscara. Quando a gente tiver a vacina, que ela um dia vai chegar, quando a gente tiver o anticorpos formado numa grande base da população, nós vamos voltar a um normal. Mas eu acho que é prudente observar um pouco mais o que vai acontecer nesse período de transição. Eu não conseguiria te dizer exatamente assim, dar uma recomendação, suspende todos os processos para ver o que acontece, mas acho prudente rever. E acho que onde houver muita incerteza, ainda que o governo, o Estado, prefeitura, o país resolva acelerar, o mercado colocará devidamente a prudência, porque não tomará um risco desconhecido, né? E aí corre o risco dos processos darem vazios, porque os concorrentes, especialmente os bancos que financiam esses projetos, são muito cuidadosos e não vão embarcar nisso, né? Não sei se eu respondi, eu fui muito cuidadoso justamente porque acho muito difícil responder assim, no varejo, para tudo ou retoma tudo. Acho que é preciso, nos projetos de mobilidade urbana, eu acho que é preciso ter muito cuidado para observar o que vai acontecer. A gente já estava vivendo, é importante dizer isso, Luiz Eduardo, antes da Covid, nós já vivemos um momento disruptivo no setor de mobilidade urbana. Olha o que aconteceu com os táxis há 5 anos atrás, que da noite para o dia apareceu um novo negócio, um serviço de transporte por aplicativo. Olha o que aconteceu com os patinetes. Parecia que vinham para chegar uma febre, um novo negócio, e já não se enxerga mais patinetes nas paisagens urbanas. Mesma coisa, bicicletas compartilhadas sem estação. Parecia que era uma febre, tinha gente falando em 100, 200 mil bicicletas disponíveis na cidade de São Paulo. Também já retraiu, a gente quase já não vê. Então, também tem um alto nível de incerteza derivado de novas tecnologias, né? Enfim. Criar infraestrutura de ônibus e transporte público de alta qualidade. Eu sei que nós vamos passar por uma crise fiscal e pode parecer contraditório dizer, então vamos criar uma infraestrutura de ônibus, vamos sair fazendo corredor de ônibus. Seria o ideal que os planos de estímulo econômico colocassem a infraestrutura da mobilidade urbana como prioridade, porque elas geram empregos, geram eficiência urbana, tem um value for money que é muito superior a vários outros projetos. Eu vi ontem a França anunciando apoio à indústria automobilística, pois eu garanto para você que investir na indústria da mobilidade urbana gera mais emprego e mais sustentabilidade do que investir na cadeia exclusivamente de automóveis privados, né? A gente pode, eu estou falando, por exemplo, ônibus e trens, que também a indústria automobilística como merecedores, que justifica mais investimento nesse setor do que no carro privado. Mas a gente pode criar infraestrutura de ônibus, como, por exemplo, eu ilustro nesse slide aqui, que é simples, barato, rápido de fazer, mas que pode garantir uma melhoria do serviço de ônibus imediatamente. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo publicou, deu uma notícia que ela aumentou em 3 vezes a capacidade dela de cobrir buraco, pintar a faixa em avenida, porque, claro, as ruas estão sendo pouco utilizadas. Olha que momento oportuno para implantar faixa exclusiva de ônibus. A faixa exclusiva de ônibus é uma das coisas mais democráticas que existem. O prefeito de Bogotá, o ex-prefeito Henrique Penhalosa, costuma dizer o seguinte: se um carro transporta em média uma pessoa e um ônibus consegue transportar 150 pessoas, o ônibus deveria ter 150 vezes mais espaço do que o automóvel. E é isso que a faixa exclusiva de ônibus faz. Ela é rápida, barata, aumenta a produtividade, diminui os custos e aumenta a qualidade do serviço de ônibus. Nós temos uma falta de informação e tecnologia na gestão dos serviços de mobilidade urbana. Você veja,
se a prefeitura, e eu não falo só da prefeitura de São Paulo, tivessem na mão vários dados, como, por exemplo, o perfil do seu usuário, hoje a gente poderia estar desenhando linhas especiais para atender profissionais de saúde e levá-los diretamente aos hospitais. Poderemos usar as vans do transporte escolar que estão paradas, criando serviços exclusivos, porta a porta, da casa dos enfermeiros, médicos e atendentes de enfermagem, diretamente para os hospitais. Ou serviços de centros do bairro para centros de triagem de saúde, para levar pacientes a serem atendidos de uma maneira mais rápida e eficiente. Mas para que isso funcione, nós precisamos cada vez mais deter informação e tecnologia. Aqui, avançando na segunda parte da sua primeira pergunta, nós precisamos repensar os modelos de contratação dos operadores de transporte. Não responde mais de maneira eficiente o modelo, e eu falo muito especificamente de ônibus, em que você contrata os ativos, a propriedade dos ativos, garagem e ônibus, e a prestação de serviço da mesma figura. Você precisa ter alguém que tome risco de capital e que seja bom prestador de serviço, que saiba contratar motorista, demitir motorista num único lugar. Este modelo tem levado a licitações que não são competitivas. Nós vimos a licitação do um dos maiores contratos, se não o maior contrato administrativo do mundo, que foi a licitação do sistema de ônibus de São Paulo, e não tivemos competição nos lotes. Uma proposta foi apresentada para cada lote e apresentada pela empresa que já estava localizada geograficamente naquele lote. O mesmo acontece em qualquer cidade do Brasil. Londres, Singapura e agora Santiago do Chile inauguram um modelo diferente, em que você divide o risco de capital do serviço. Então, você contrata um fundo que vai comprar os ônibus e as garagens. E este fundo que se remunera pelo aluguel dos ativos para os operadores. Como você vai contratar os operadores sem investimento de capital, você pode contratar por um período muito curto. Você pode fazer contratos de 5 anos, porque é apenas prestação de serviço. Sendo contrato de período curto, você tem uma renovação mais elevada. Se ele não é dono do ônibus, eu posso substituí-lo muito mais fácil se a qualidade não for boa. Diminui muito o poder de captura dos empresários de ônibus sobre as agências públicas. E você começa a ter real competição, porque se eu não tenho risco de capital, eu me arrisco a prestar o serviço. Em Londres, nós temos operadores internacionais competindo por linhas de ônibus que são licitadas semanalmente. Eles não coincidem o vencimento dos contratos. Toda semana vence uma linha de ônibus. E os operadores vão bidando, competindo, reduzindo o custo, melhorando a competitividade. Modernizar e eletrificar frotas de ônibus. Eu olho aqui da minha janela, aqui na Bela Vista, a qualidade do ar que a gente está respirando em São Paulo nesses dias. A gente era porco demais, né? A gente não admite que a nossa casa fique suja, a gente não admite que a nossa rua fique suja, a gente não admite que o nosso corpo fique sujo, nós tomamos banho, nós limpamos a nossa casa, se o vizinho não limpa a casa dele, a gente denuncia, mas a gente admitia viver no meio de um dos ares mais sujos do mundo. Quem tinha oportunidade de pousar em São Paulo no inverno, lembra do avião penetrando numa camada escura de contaminantes, de gases. Não é possível que a gente aceite voltar a isso. Quer dizer, é preciso colocar na agenda dos planos de estímulo econômico que, ao invés de investir em indústria automobilística que fabrica motor a diesel, que a gente crie linhas de crédito para incentivar motores elétricos que retirem esta poluição, essa contaminação da cidade. Outro aspecto muito importante. Paris, Londres, Milão, estão anunciando planos audaciosos de investimento na mobilidade ativa. Nós temos que parar de olhar a caminhada e a bicicleta como uma coisa de gente alternativa, de gente jovem apenas, de gente sem dinheiro ou de gente muito descolada. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Mais de 90%, 80% das viagens de carro em São Paulo têm uma distância inferior a 5 quilômetros. Não é possível que as pessoas não possam fazer essa distância de uma outra maneira que não seja de carro. 5 quilômetros caminhando é 1 hora, de bicicleta não dá 20 minutos, 25 minutos, num passo muito ligeiro. Mas para que as pessoas sejam incentivadas a fazer, precisa ter infraestrutura. Essa foto do meu slide é Faria Lima. Há 15 anos atrás não tinha bicicleta na Faria Lima. Hoje tem mais engarrafamento de bicicleta do que de carro na Faria Lima. Hoje já está mais do que na hora de dobrar esta ciclovia, tirando espaço do automóvel.
porque as pessoas viram a vantagem de chegar de metrô na estação Faria Lima e ir até a Berrini de bicicleta do que buscar um ônibus, porque é mais eficiente. E a bicicleta daria para nós resiliência. Numa situação como essa, as pessoas poderiam continuar se locomovendo sem o risco tão elevado que tem no transporte público. E nos daria um transporte mais democrático, mais barato. A França está anunciando, inclusive, subsídio mensal para quem decidir ir trabalhar de bicicleta. E, por fim, como uma outra recomendação, é melhorar a governança. Nós vimos no começo da pandemia aqui em São Paulo, cidades que estavam prestes a decidir a suspender o transporte público, outras reduzir. São Paulo implanta um rodízio, outras não implantam um rodízio. Na região metropolitana de São Paulo, nós não temos mais divisa. Eu desafio alguém aqui a me dizer onde está a fronteira entre Guarulhos e São Paulo. Quando a gente vem do aeroporto de Guarulhos, a gente não sabe a que exato momento nós ingressamos na cidade de São Paulo. Aquilo é uma coisa só. Muitos dos que nos escutam aqui devem morar em Alphaville, trabalham em São Paulo, moram em São Bernardo do Campo, trabalham em Santo André, estudam em Santo André e moram na Vila Prudente. Não há mais esta divisa. Não é mais possível gerir o transporte público e a mobilidade como se fôssemos 39 unidades distintas, cada qual tomando uma decisão. É preciso melhorar a governança para dar mais coerência, mais eficiência e mais qualidade nas nossas decisões. Aqui alguns exemplos de regiões metropolitanas do mundo que já trabalham de forma absolutamente uniforme. Transportes Metropolitanos de Lisboa, o TfL, Transport for London, o The Port Authority em Nova York, o metrô de Washington. Em Paris, você não tem mais autoridades locais, tudo funciona com a lógica metropolitana, eliminando ineficiências e aumentando a eficiência. Acho que esse era um overview, Luiz Eduardo, que eu queria fazer, e agora, evidentemente, ficar inteiramente à disposição para o bate-papo com você e com os demais colegas e as demais colegas que nos assistem. Super obrigado, Sérgio. Muito obrado. Isso aqui é uma pena que é muito pouco tempo para a gente aprender tanta coisa, né? Mas nesses momentos a gente vai com esse nível de concentração que a gente consegue ter numa reunião virtual, a gente acaba aproveitando bastante. Super obrigado mesmo. Acho que temos perguntas aí do público. Vamos a elas. Marcela, por favor. É muito interessante como você coloca, a gente olha para a cidade, para a mobilidade de uma outra forma, né? Outras perspectivas que estão acontecendo aí no mundo inteiro. Nós temos duas perguntas, uma minha, que eu faço questão de aproveitar a sua presença aqui, e uma do Rubens. Rubens, muito obrigada aí pela pergunta. O Rubens pergunta o seguinte: Sérgio, como você vê a entrada do capital estrangeiro no Brasil, especialmente o capital chinês? E eu te pergunto, Sérgio, até pela sua experiência na CPTM, quais as alternativas de financiamento metropolitano que você considera mais interessantes para esse momento? E aí eu já deixo aqui também a pergunta para o LED, que é a seguinte, LED, sem gourmetizar a pandemia, né? Quais são as oportunidades que você vê no pós-crise para o mercado privado? Passo para vocês, então. Passo agora para o Sérgio. Obrigado, Marcela. Muito obrigado, Rubens. Olha, nenhum problema com a entrada de capital estrangeiro. Qualquer país que pretenda se desenvolver precisa abrir as portas para o comércio e para investimentos estrangeiros. Nenhum país vai se desenvolver se não se incluir na comunidade internacional. Claro que a gente precisa ter um ambiente de estabilidade jurídica, estabilidade política, bons projetos, porque o capital estrangeiro, ele é disputado pelos países, não é? E há países que oferecem melhor ambiente e outros que oferecem pior ambiente. Então, nós precisamos cuidar muito da nossa estabilidade jurídica, da nossa estabilidade política e ter bons projetos, desenhar bons projetos. Agora, evidentemente, e eu trabalhei em projetos de concessão na primeira PPP do Brasil, a primeira PPP administrativa do Brasil, primeira concessão administrativa, que foi a compra de 36 trens
e a manutenção desses trens na linha 8 da CPTM, depois trabalhei nos estudos iniciais da concessão da linha 6, depois trabalhei no metrô do Rio de Janeiro, que é uma concessionária. Eu tenho nenhum preconceito de que o capital privado invista, explore serviços públicos, acho que isso é fundamental. Agora, isto não furta ao Estado o dever de regular adequadamente esses serviços. Porque aí está em jogo o interesse público. Isso não é vender bala na padaria, que cada um faz do jeito que quer. Quer dizer, prestar serviço de mobilidade urbana exige obediência a regras, obediência à qualidade, atendimento do interesse do usuário, e para isso o Estado precisa funcionar com agências reguladoras estáveis, de qualidade, capazes de ter uma interlocução com o setor privado produtiva e que ofereça respostas para a estabilidade contratual. Quanto ao capital chinês, eu vejo o capital chinês como o capital de qualquer parte do mundo. A China hoje tem a maior fabricante de trens do mundo, do ponto de vista de mobilidade, os maiores fabricantes de ônibus elétricos. Eu visitei recentemente a China, e estão oferecendo soluções urbanísticas fenomenais, e acho que é um capital, como diria um capital europeu. Os cuidados que a gente precisa ter apenas é garantir que o investimento aconteça, que a remuneração tenha um patamar adequado e que atenda na prestação do serviço o interesse público. Quanto ao financiamento metropolitano, primeiro que eu acho que a ausência de uma autoridade metropolitana de transporte dilui dinheiro. Então, quando eu era secretário de mobilidade da Prefeitura de São Paulo, entre 2017 e 2018, e eu defendi muito a autoridade metropolitana, eu dizia, eu estou defendendo a extinção do meu cargo. São 39 secretários de mobilidade, 39 chefes de gabinete, 39 secretárias, empresas que fazem a gestão dos sistemas de transporte, empresas que fazem a gestão do sistema de tráfego. Quer dizer, tem uma dispersão de recursos, uma replicação de funções que poderia desaparecer com uma única agência. Nós teríamos muito mais dinheiro. Se todas as cidades e o governo do estado alocassem os recursos numa única agência, nós teríamos muito mais capacidade, muito mais economia e muito mais capacidade de alavancar recursos para financiamento, para investimentos no transporte metropolitano. Legal, acho que eu pego daqui, né? Tinha uma pergunta relacionada com Tem uma pergunta relacionada com como é que a gente vê os investimentos privados nesse novo mundo. Então, vou aproveitar para tentar dar aqui um ânimo, né, na nossa conversa, né? Todos esses papos de Covid só falam de desgraças, né? A gente está falando aqui de desgraças econômicas, de empresas quebrando, de gente demitida e tudo mais, né? O que a gente pode falar aqui em relação ao futuro dos investimentos é que todo mundo diz, né? Todo o mercado financeiro diz que existe dinheiro e existirá dinheiro disponível para projetos no futuro, né? O mundo vai precisar andar, né? Com perdão do trocadilho, o mundo vai precisar andar, o dinheiro vai precisar ser investido para que ele possa circular e gerar os resultados decorrentes dele. Como o Sérgio falou, dinheiro, com raras exceções atualmente, é igual em qualquer lugar do mundo, né? Se ele tiver origem, ele é bem-vindo. O dinheiro chinês, portanto, é igual ao dinheiro dos fundos de Singapura, ou fundo do Canadá, ou inglês, ou americano, ou brasileiro, né? Aqui tem muito dinheiro também, e tem muita possibilidade, muita poupança, que está esperando o que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar segurança para o investimento. Essa segurança precisa ser uma segurança econômica e precisa ser uma segurança jurídica e uma segurança institucional. Todas essas coisas precisam ser reunidas para que a gente consiga alcançar. Então, eu vejo com muita preocupação, vejo como um grande desafio, mas vejo com esperança de alcançar um bom resultado, né? O Brasil não é o pior lugar do mundo para investir. Se fosse, não teria os investidores que tem aqui. Essa conversa a respeito de insegurança e tudo mais é uma conversa que a gente sabe as razões dela, ela faz parte do próprio mercado. A gente precisa fazer o nosso trabalho de formiga aqui, de construir as instituições, de construir a segurança. Nós, advogados e operadores do direito, temos uma responsabilidade muito grande na tentativa de dar essa segurança, né, de transferir essa segurança e usar
a nossa cabeça, né, usar a nossa criatividade e o nosso conhecimento na implantação de modelos. É como, acho que a palavra da vez aqui é a palavra criatividade, né? Precisa ter criatividade, precisa pensar coisas novas, precisa usar experiências externas, e isso o Sérgio trouxe para a gente, precisa trazer conhecimento de outras áreas, parar de pensar em coisas absolutamente bitoladas e já consolidadas e pensar em novidades. E essas novidades precisam amadurecer, e uma vez amadurecidas, eu não tenho dúvida de que haverá uma atração de capital para esses investimentos, porque, como o Sérgio falou, fechando o foco aqui na nossa mobilidade urbana, é uma coisa essencial das essenciais, e ela é cada dia mais essencial, né? Então, cada dia a gente vai precisar mais falar de mobilidade urbana, porque ela está ligada com tudo, inclusive saúde, né, que foi uma das coisas que o Sérgio falou agora em relação à questão da poluição, né? Às vezes a gente esquece disso, mas precisa lembrar todos os dias, tá bom? Então, acho que as perguntas, imagino que as perguntas todas estejam respondidas. Vou aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. Estamos aqui um pouquinho estourados de tempo, mas o papo estava bom demais, daria para ir mais longe. Vou passar a palavra para o Sérgio para fazer as considerações finais dele, rapidamente, para a gente poder fechar, e desde já vou dar a ele a honra de fechar a nossa live. Desde já agradeço em nome do escritório, todo mundo que teve disponibilidade de assistir a gente aqui. Essa apresentação fica disponível no site do escritório, junto com as outras dos outros Duarte Garcia Live, para que a gente possa, no futuro, ver se a gente falou alguma coisa que virou verdade, né? Espero que a gente tenha a chance de, no futuro, olhar para trás, olhar para esse bate-papo aqui num momento de crise e ver nele soluções interessantes para o futuro. Agradeço todo mundo, passo a palavra para o Sérgio, que vai fechar a nossa live de hoje, tá bom? Muito obrigado, Luiz Eduardo, obrigado à equipe toda da Duarte Garcia pela organização, pelo convite, pela oportunidade, obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Eu quero dizer que eu publiquei um blog, está na página de CityFix, uma observação que eu fiz a partir da janela de um apartamento onde eu estava passando parte da quarentena em Curitiba por razões familiares. E lá eu dizia que, inspirado no poeta Drummond, que a vida precisa de pausas, o Drummond dizia, né? Talvez, a despeito da tragédia que é essa epidemia, dessa terrível perda de vidas cotidiana que não para de crescer, especialmente aqui no Brasil, mas a gente está tendo uma oportunidade, talvez, de recomeçar as nossas cidades de uma outra maneira. Eu não enfatizei, mas quero enfatizar aqui nas minhas considerações finais o problema da segurança viária. Nós perdíamos no Brasil, antes da epidemia, 125 pessoas por dia em acidente de trânsito. Acidente não, essa palavra é um equívoco, em tragédia, porque todos os eventos trágicos de trânsito poderiam ser evitados. Acidente é quando cai um raio. Agora, a morte no trânsito podia ser evitada. Nós também precisamos recomeçar a nossa vida nas cidades, não punindo com a morte aquelas pessoas que precisam se locomover. Elas não precisam morrer, nós não precisamos matar e morrer no trânsito, é preciso voltar de uma outra forma, gerenciando melhor as velocidades, com medidas de contenção, para que a gente continue não só mais verde, usando mais transporte público, mas também mais seguros e protegidos. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, gente. Novamente, agradeço muito ao Sérgio a disponibilidade de conversar com a gente, foi muito legal. Ficaram algumas perguntas sem responder, infelizmente a gente não teve tempo, mas pretendo passá-las para o Sérgio e respondê-las também para todo mundo que perguntou. Estamos à disposição aí para o próximo e vamos para os novos desafios. Super obrigado, boa noite para todo mundo.